Depois do dilúvio, Noé e sua família saíram da arca para repovoar a terra. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, tiveram muitos filhos. Esses filhos tiveram mais filhos, e assim, geração após geração, a humanidade começou a crescer novamente. Mas tinha algo diferente dessa vez. Dessa vez, todos falavam a mesma língua, uma língua universal. Todo mundo se entendia perfeitamente. Não havia barreiras de comunicação, nenhuma confusão, nenhum mal-entendido. Era tudo simples, claro e direto. E a humanidade estava se multiplicando rapidamente. As famílias estavam crescendo, os clãs se formando, mas em vez de se espalharem pela terra como Deus havia ordenado, encham a terra e multipliquem-se. Eles fizeram o contrário. Eles ficaram juntos, todos no mesmo lugar. A Bíblia diz que toda a terra tinha uma só língua e umas mesmas palavras. E enquanto migravam do leste, encontraram uma planície na terra de Sinear, menos a região da antiga Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. E se estabeleceram ali, e foi ali que tudo começou a dar errado. Sentados ao redor das fogueiras, discutindo, planejando, sonhando grande, alguém teve uma ideia ambiciosa, uma ideia que mudaria tudo, e essa pessoa disse: vamos fazer tijolos e coemelose bem. Parece simples, mas era revolucionário. Até então, as pessoas usavam pedras naturais para construir, mas agora eles descobriram como fabricar seus próprios materiais de construção. Tijolos cocidos betume, como argamassa, tecnologia avançada para a época. E com essa nova tecnologia, eles sonharam grande. Eles disseram uns aos outros: vamos construir uma cidade e vamos construir uma torre tão alta que seu topo alcançará os céus. Você consegue visualizar isso? Milhares de pessoas empolgadas, energizadas, unidas em torno de um objetivo impossível: construir uma torre que chegaria até Deus, que tocaria o céu, que seria visível de qualquer lugar da terra. Mas aqui está o problema. Ouça o que eles disseram logo em seguida: assim, faremos um nome para nós mesmos e não seremos espalhados pela face de toda a terra. Você percebeu? 3 problemas gigantescos. Primeiro, faremos um nome para nós mesmos. Eles queriam glória para si. Queriam ser famosos, ser lembrados, ser adorados. Era puro orgulho. Eles queriam ser como deuses. Segundo, não seremos espalhados. Deus havia ordenado que se espalhassem, enchessem a terra, mas eles disseram não, desobediência direta, rebelião flagrante. Terceiro, a torre seria uma tentativa de alcançar o céu por seus próprios esforços. Eles queriam chegar até Deus sem precisar de Deus. Queriam salvação pelas próprias obras. Era basicamente o pecado do Éden acontecendo novamente. Sereis como Deus. A mesma mentira da serpente, a mesma arrogância, a mesma rebelião. E então começou a construção. Imagina a cena: milhares, talvez milhões de pessoas trabalhando juntas. O som das picaretas, dos martelos, dos tijolos sendo empilhados. Gruas primitivas levantando materiais. Engenheiros planejando. Arquitetos desenhando. Trabalhadores suando sob o sol escaldante. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, a torre crescia, subia, ficava mais alta, mais imponente, mais impressionante. As pessoas olhavam para cima com orgulho. Olha o que nós somos capazes. Olha o que a humanidade pode fazer quando se une. A torre era provavelmente um zigurate, menos aquelas estruturas em degraus que os mesopotâmicos construíam, com templos
no topo, cada andar menor que o anterior, criando uma pirâmide escalonada que se erguia majestosamente contra o horizonte. E no topo, eles planejavam colocar um templo, um lugar onde eles seriam adorados, onde fariam um nome para si mesmos, onde se tornariam imortais através da fama. Mas então Deus olhou para baixo. A Bíblia usa uma linguagem quase irônica aqui. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Você percebe a ironia? A torre era tão alta que Deus teve que descer para vê-la. A maior construção humana era tão insignificante para Deus que ele precisou abaixar-se apenas para enxergá-la. O que era gigantesco para os humanos era minúsculo para o Criador do universo. E Deus analisou a situação. Ele viu o que estava acontecendo, viu o orgulho, viu a rebelião, viu a união da humanidade, não para o bem, mas para o mal. E ele disse algo profundo: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Você entende o que Deus está dizendo? Quando a humanidade se une com um propósito, ela é imensamente poderosa. Imagine-se toda a humanidade, falando a mesma língua, trabalhando junta, decidisse fazer o mal. Seria imparável, seria devastador. Deus estava protegendo a própria humanidade de si mesma. Então, ele toma uma decisão e diz algo interessante: venham, desçamos e confundamos a língua deles. Desçamos, no plural. Muitos teólogos veem aqui uma referência à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em conselho divino, assim como na criação, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E então, Deus age. Num único instante, num momento específico, enquanto milhares de pessoas trabalhavam na torre, falando, gritando instruções, coordenando esforços, tudo muda. De repente, as palavras que saem da boca de um homem não fazem sentido para o outro. Um supervisor grita: traga mais tijolos, mas o trabalhador ouve sons incompreensíveis. Ele responde, mas suas palavras são igualmente estranhas para o supervisor. Confusão instantânea, caos total. O quê? Eu não entendo você. Como assim? O que você está dizendo? Alguém sabe o que esse cara está falando? Grupos começam a se formar. Pessoas que ainda se entendem se juntam, assustadas, confusas. Famílias que falam a mesma língua se agrupam e, de repente, há dezenas, talvez centenas de línguas diferentes sendo faladas ao mesmo tempo. A construção para completamente. Como você coordena uma obra quando ninguém se entende? Como você passa instruções? Como você trabalha em equipe? Impossível. O projeto dos Renasceis humano desmorona não por falta de materiais, não por problemas estruturais, mas por falta de comunicação. E então começa o êxodo. Os grupos linguísticos começam a se separar. Famílias que falam uma língua vão para um lado, outras que falam outra língua vão para outro lado. A dispersão que Deus havia ordenado desde o início agora acontece de forma forçada. A Bíblia diz assim: o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. A torre ficou inacabada, abandonada. O monumento não há glória humana, mas há futilidade do orgulho. Um lembrete de que quando você tenta construir seu próprio caminho até Deus, ignorando Deus, você falha. E aquele lugar recebeu um nome que ecoaria através da história: Babel, que significa confusão. E daquele dia em diante, a humanidade ficou dividida, não apenas por línguas, mas por culturas, por etnias,
por nações, os descendentes de Sem se espalharam e formaram os povos semitas, hebreus, árabes. Os descendentes de Cam foram para a África. Os descendentes de Jafé povoaram a Europa e a Ásia. E cada grupo carregou sua própria língua: o chinês, o árabe, o hebraico, o grego, o latim e, eventualmente, milhares de línguas diferentes. Linguistas hoje estimam que existam cerca de 7.000 línguas faladas no mundo, 7.000 maneiras diferentes de comunicar as mesmas ideias básicas, todas nascidas naquele dia em Babel. Mas aqui está algo fascinante. A história de Babel não termina em confusão. Ela aponta para uma reversão futura. Milhares de anos depois, no livro de Atos, no dia de Pentecostes, algo incrível acontece. O Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus e eles começam a falar em outras línguas. E pessoas de todas as nações presentes em Jerusalém ouvem a mensagem de Deus na sua própria língua. É Babel, ao contrário. É a reversão da confusão. É Deus dizendo: o que o pecado dividiu, eu posso reunir. O que o orgulho separou, eu posso reconciliar. E no final dos tempos, Apocalipse diz que haverá uma multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, adorando a Deus juntos, unidos novamente, não em rebelião, mas em adoração. Babel dividiu, Cristo reunirá.